Hoje a parte 1 do tema Guerreiros Invencíveis é o que nós somos em Cristo. Nós vamos estar esse ano estudando de março até novembro o livro de Josué, mas nós não vamos estudar o livro de Josué capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de maneira alguma, irmãos. Nós vamos extrair revelações de acordo com o Espírito quer, porque às vezes você está preso no capítulo 2, Deus quer falar no capítulo 3, sempre que dar liberdade para o Senhor falar como Ele quiser. Nós temos a pretensão de estar no livro de Josué, porque realmente fala disto. Ele passou pelo deserto, irmãos, ele foi aprovado. E agora, antes de Moisés ser realmente levado aos céus, Moisés põe a mão sobre ele, Rosana, é um ato profético. E diz que ele ficou cheio do Espírito Santo, irmãos. Irmãos, se você está na fé, irmão, tudo que você faz, a gente não é místico não, a gente não é de vender toalhinha, nem de fazer o culto das águas milagrosas, de maneira alguma, a gente não é místico, não faz disso regra nem culto, mas já aconteceu, irmãos, 2 ou 3 vezes, como aquele menino que estava com tumor na gengiva, a Rosana sabe, o menino não podia vir no culto, eu falei, ele não vai vir aqui, eu não posso ir lá. Peguei, Selma, ungi com óleo o lenço, falei, põe do lado da criança quando ela dormir ali, ó, e ela vai dormir e o azeite vai tocar nela, leve, e oramos, eu e a Rosana, e irmãos, no outro dia ela me escreveu que vazou, escapou, e o médico foi ver, não era mais câncer. Então Deus honra tudo o que você faz, seja imposição de mãos, seja uma visita, o que for, irmãos. Se Deus operava até através da sombra de Pedro, eu creio que se hoje Jesus colocasse, cuspisse em alguém, esse cara é herético. Se ele colocasse ali barro no olho de alguém, irmãos, um ato profético é um ato profético. Eu me lembro quando foi falado do pastor Gary Carpenter, que a mulher estava cheia de feridas e tumores na boca e ninguém sabia, cheio de tumores, e Deus falou para ele assim, ele estava numa fila orando para as pessoas, Selma, Deus falou assim, enfia o dedo na boca dela. Ele falou, não, eu não vou fazer isso. Deus falou, faça. Ele pegou, simplesmente obedeceu, enfiou o dedo na boca dela, ela ficou olhando assim, passou, continuou. Depois de uma semana testemunhou que ninguém sabia, mas ela estava cheia de feridas, e quando ele colocou o dedo lá, sumiram todas as feridas na garganta dela. Então Deus é Deus que honra a fé. Atos proféticos não podem ser atos religiosos, nem atos místicos, porque é pecado, irmãos. Mas se for ato profético, o que você fizer, irmão, o que você ligar, eu nunca me esqueço que nós estávamos numa época em 92, Juarez, lá falando de vida, e não estava tendo curas, milagres, avivamento, não caía demônio nas igrejas ali, estava muito parado. Aí juntei eu, o Hamilton, o pastor Túlio, e falamos, Senhor, nós não concordamos, Pai, porque a tua igreja é uma igreja de poder, de milagres, de sinais. A tua igreja é uma igreja onde as coisas acontecem. E nós 3 demos as mãos e fizemos um ato profético, que a partir do próximo culto, Deus iria honrar aquilo, iria começar a manifestar com poder. Qual foi a nossa surpresa, irmãos? Que no próximo culto caiu uma pessoa endemoniada, pessoas foram reveladas, foram curadas, foram batizadas. Irmão, a fé, a Bíblia diz, contra a fé não há lei. Se você fizer porque o outro fez, ou imitando o outro, uma coisa mística, se eu colocar uma mesa aqui e falar, o pastor fez um negócio das águas aí, de garrafa d'água, se eu fizer isso, Deus não vai se agradar, não vai se agradar. Mas se eu, num ato profético, pegar e jogar água em alguém e falar, agora em nome disso, Deus vai honrar, porque tudo que Jesus Cristo fez, irmãos, nós podemos fazer obras maiores, e tudo é uma questão de estar sendo dirigido pelo Espírito, amém? Vamos lá, Josué capítulo 1. Agora, tudo que você fizer, irmãos, que vai trazer resultado no reino espiritual, vai produzir perseguição, não só do diabo, mas de pessoas que vão ficar contra o movimento. Mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Desde que nós começamos essa obra, nós estamos aqui procurando seguir o Espírito Santo, amém, amados? Josué capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, que o servo do Senhor, o Senhor falou então com Josué assim, filho de Nun, ele era servo de Moisés também. Moisés, meu servo é morto, levanta-te, amém? Levanta-te, pois agora, quando, irmãos, que nós vamos nos levantar profeticamente, esse é o momento profético, o marco profético. Nós não estamos num culto religioso litúrgico,
Nós estamos num momento de transmissão, de unção, um ato profético, porque coisas reais precisam ser agregadas à nossa fé, para mais milagres acontecerem e o mundo ser salvo. Paulo dizia em Romanos 15:19, por força de milagres e sinais, eu tenho ganhado essa geração. Então nós precisamos sair daqui abastecidos, irmãos, com graça, com ferramentas para nós fazermos melhor a obra de Deus. Então vamos crescer nessa noite na sabedoria, no amor, no fruto, nos dons. Vamos sair daqui diferente. Levanta-te, pois, agora, passa-te esse Jordão, tu e teu povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. O que é isso, irmãos? Ato profético. O que significa você bater o seu pé? Significa, irmãos, no reino espiritual, eu tenho dito isso, quando você na unção do Espírito Santo, você bate palmas, irmãos, isso no reino espiritual derruba demônios. Quando você bate os teus pés, você ganha aquele território, Deus coloca fogo. Vocês lembram que quando os dois mendigos estavam indo para a terra dos sírios, irmãos, eles estavam caminhando e Deus aumentou aquele ruído tão grande, Humberto, que os sírios saíram correndo, porque eles ouviram um barulho de uma tropa. Então Deus, Ele unge o que você faz, Ele unge a tua voz, põe fogo, Ele unge as tuas mãos, Ele unge os seus passos, Ele unge, irmão, teu aleluia. Isso Ele unge, irmãos. Então Deus disse para Josué, aonde você colocar o teu pé, ó, ali eu vou te dando aquele território. Os inimigos vão caindo, vão morrendo. Tremendo. Mas isso não pode ser um ato litúrgico que o outro fez. Eu não posso dizer assim para vocês, se levante agora, faça assim. Não pode ser algo litúrgico, tem que ser algo profético. A pessoa tem que fazer, não porque o pastor está falando, ela tem que fazer porque ela está na fé. Se o pastor fizer na fé, se não fizer na fé, não vale, porque tem que ser os dois. Tanto aquele que unge com óleo, como aquele que recebe a unção com óleo. Tem que ser. No reino espiritual, irmão, quantas pessoas às vezes vêm para frente e não acontece nada? Porque se for um ato litúrgico, sem expectativa e sem fé, não acontece. Não dá aquela liga. Todo mundo tocava em Jesus, não acontecia nada, mas aquela mulher tocou com fé, amém, irmãos? Por isso um culto tem que ser um ato profético, amém? Passe Jordão, tu e teu povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Você está vendo? Aqui começou o Gênesis, irmãos, e aqui que o Senhor estava dando para eles. O rio Eufrates, ali onde estava o jardim do Éden. É tremendo, irmãos. Aqui onde tudo começou. Deus está dizendo, irmãos, e é esse rio que quando Moisés foi passar o Jordão, segurou lá em cima, segurou aquele próprio rio, o rio onde tudo começou, parou para que Moisés pudesse, para que Josué pudesse passar. Deus é um Deus de recomeço, irmão. Sabe, nós não somos os mesmos de semana passada, então nós reagimos diferente, adoramos diferente. Tudo é um ato profético. Até a indiferença é um ato profético para que tudo continue. Quando nós nos conformamos, tudo fica igual. O diabo não conseguiu impedir você vir no culto? Pois ele vai tentar distrair ou dizer que esse é um culto litúrgico, para que você saia daqui igual. Mas se você estiver atento à palavra, tocar essa palavra com a tua fé, algo vai acontecer na sua vida. Talvez não vai acontecer no seu irmão do lado, da frente, isso é individual, irmãos. Deus opera segundo a fé individual. O rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aqui na minha tradução diz esforço-te, mas na verdade é fortaleça-se no Senhor, fortaleça-se em mim. Amém? Fortalece-se em mim e tem muito bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais. Ó, tu farás herdar. Deus vai fazer, irmão, através da fé de Josué. Josué que teve fé no deserto, agora vai ter fé na terra prometida. Então somente fortaleça-se no Senhor e tenha muito bom ânimo. Coisa tremenda, irmãos. Ele fala isso no versículo 6, no versículo 7, no versículo 9. Se fortaleça em mim e tenha muito bom ânimo. Ele fala 3 vezes. É coisa tremenda, amados. E ele diz para não se apartar essa palavra da nossa boca. Ele fala, está cheio do Espírito Santo, Moisés, agora medita nessa palavra de dia e de noite, e se fortaleça em mim, na sua comunhão comigo, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu tenho dado para eles. Coisa linda, irmãos. Eu fico tão feliz quando eu vejo a fé numa pessoa, um ato de fé
é tão agradável, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mostra-me a sua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A melhor maneira, irmãos, o maior espetáculo diante de anjos, demônios e pessoas da sua fé, não é você ficar dizendo que é fezudo, ficar alardeando a tua fé. É a tua fé produzir resposta na vida das pessoas. É isso que precisa. É blá 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 blá. Não, irmãos. As pessoas precisam de respostas, pois Deus não morreu na cruz, ressuscitou, Jesus Cristo é Deus, para gerar uma igreja que não aconteça nada. Nós somos canais da glória de Deus, então eu creio num Deus assim. Josué havia sido provado no deserto e foi aprovado. Agora viria uma prova maior, uma prova na terra prometida. Assim como nós, irmãos, já fomos provados no passado e já vencemos tantas coisas, o Senhor nos deu vitória, as provas elas continuam. É assim. Você está ali na simplicidade e Deus quer te levar para um novo nível, irmãos. O reino espiritual é assim, o homem se afastou de Deus, certo? Voluntariamente. Agora Deus diz assim, ó, vire-se para mim, converta-se e volte-se para mim voluntariamente. À medida que você se achegar a mim, é à medida que eu vou me chegar a você. E 2 Crônicas 15:2 assim, se você permanecer em mim, eu permaneço em você. Quer dizer, olha o livre-arbítrio em todo o tempo. Você está vendo o livre-arbítrio? Então como é que acontece? Adão e Eva se separaram do Senhor, certo? Agora Deus quer te exaltar, Humberto. Sabe como é que ele faz, irmãos? Entre o nível que você está e a exaltação, existe algo que chama semear honra. Porque Adão e Eva desonraram o Senhor. Então isso é matemático. Entre o nível 1 e o nível 2 vai ter uma prova que é uma oportunidade de honrar o Senhor. O povo no deserto, toda vez que eles eram provados, eles não honravam o Senhor, por isso eles morreram lá. Quando você está sendo fiel, chega uma hora que diz assim, chegou o novo nível. Sabe, você fica um tempo num nível. Assim que Deus olha e vê que você é fiel naquele nível, Deus não se conforma, você se conforma, mas Deus não. Ele quer um novo nível. E aquele novo nível, irmãos, vai ter uma oportunidade de semear honra. Por isso preste atenção. Preste atenção. Você está sendo fiel, prova, expansão. É o novo nível. Isso aconteceu com quem? Com aqueles que andaram com o Senhor. Você pode ver? A Bíblia diz, em Jó capítulo 1, versículo 5, que ele era fiel e temente ao Senhor. Em Jó 2,7 ele passou pela prova. Em Jó 42,12 o Senhor deu em dobro, 100 vezes mais, de maneira que num dia ele se tornou o homem mais rico do Oriente. Fidelidade, prova, expansão. Mas Jó passou pela prova, Senhor. O problema é quando a prova vem, você não deve dar muita atenção e não murmure, não reclame. Quanto mais atenção você prestar na prova, Camila, prestar atenção na prova e comentar com mais pessoas, mais você vai sofrer, mais você vai atrasar o processo. Você tem que deletar, virar a página e pensar no Senhor, que Deus te ama, que Deus está com você. Você tem que semear honra, prestar atenção no Senhor. Se na prova você ficar pensando na prova, falando com pessoas da prova, comentando a prova, e você vai demorar mais tempo. Então, semear honra significa isso. Quando você estiver passando prova, não dê ibope para a prova, porque a tua alma vai ser afetada. Isso vai enroscar você na prova. Na hora da prova, nós precisamos aprender a semear honra. O que honra o Senhor na prova? Continue alimentando a tua fé, fazendo o bem. E se você não murmurar, Deus te dará o dobro. Você está perdendo aqui, aparentemente? Na prova parece que você começa a perder amigos, dinheiro, sei lá, alguma coisa. É uma prova, irmão. Se você não murmurar, Deus te dará em dobro lá na frente. Você pode ter certeza. Deus... Vou te honrar, para. Não estrague tudo. Quando um rei, ele consultou outros reis ímpios, e ele deu 2 talentos de ouro, e falou, você vem me ajudar na batalha? Chegou o profeta e falou assim, não pega esse aí como teu ajudador, porque o Senhor é teu ajudador. Ele falou, e os talentos de ouro que eu dei? O Senhor falou assim, mais tem o Senhor para te dar do que isso. O Senhor falou, perca esse dinheiro, mas me honra agora. Você sabe aquele rei, irmãos, ele foi ímpio,
Depois que Deus falou com ele, Deus não conseguiu devolver. Sabe o que diz a Bíblia? Deus devolveu para o neto e para o bisneto 3 vezes mais do que ele perdeu na batalha. Deus falou assim: não posso te pagar? Pois eu vou pagar para os teus filhos e para os teus netos. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus, irmãos, é assim, ó. Tudo que você colocar na mão dele, ele te dará 12 vezes cheios. Então, quando ele quer honrar alguém, irmãos, Deus não é injusto. É semeadura profética. Deus não faz senão pela fé. Deus quer honrar você. Como é que ele vai fazer? Ele vai te colocar na oportunidade de você possa honrá-lo. Onde qualquer pessoa na carne murmuraria, desanimaria, falaria mal, chutaria o balde, desistiria, você continua ali adorando a Deus e fazendo bem. Isso é sofrimento. Isso é honra. Isso é violência à nossa carne. É uma injustiça, uma perseguição, é uma calúnia, é uma coisa que você está orando e aquela coisa não acontece. Isso é uma prova. Semear honra, porque Deus não vê a hora de multiplicar, Ele quer te honrar. 1 Samuel 2,30 diz assim: eu honro aos que me honram. Jó honrou o Senhor, irmãos. Ele disse: a minha pele cai inteira, nos meus ossos eu louvarei o Senhor. Já pensou, está cheio de ferido no hospital? Deus me desamparou, Deus não cura coisa nenhuma, Deus desistiu de mim, eu vou morrer mesmo, nem sei se a Bíblia é verdadeira. Jó falou: se a minha pele cair nos meus ossos eu louvarei o Senhor. Coisa tremenda. Isso é um espetáculo, irmão. Deus falou: carimba aí, anjo, vai lá, porque essa palavra aí, não, isso aí, o diabo saiu com o chifre baixo, os anjos cantaram glória, e Deus, isso subiu como incenso da tarde. Alguém cheio de ferida fala assim: Juarez, se a minha pele cair inteira nos meus ossos, eu louvarei o Senhor. Coisa linda, irmãos. Provado ali, irmãos, e adorando a Deus. Provado ali, odiado, perseguido, maltratado, orando, jejuando e abençoando seus inimigos. Coisa linda. Vou me vingar, você me paga, pode mais, chora menos. Se eu tenho uns podres teu também, eu vou te derrubar. Irmão, é honra. Mateus 5, 39, 40, quando te perseguirem, maltratarem, falar mal de você, fale bem dessa pessoa, jejue por ela, e se ela tiver fome, dê comida para ela. Ele está falando: isso é honra, isso é violência à sua carne, isso é contra a queda, isso é totalmente o contrário. Quem é, irmãos, que na hora da prova adora a Deus? Quem é que na hora da perseguição ora e abençoa o seu inimigo? Quem é que na hora da tentação diz assim como José: eu não vou trair o meu Deus que está me olhando? É honra, irmão. Não foi assim. Olha lá, irmãos, Gênesis 39, 12. José honrou o Senhor em oculto, não adulterando. O que Deus fez, irmão? Honrou ele em público. O que você fizer em oculto, Deus fará em público. Em Gênesis 41, 40 e 41, Rosana, ele diz assim: olha, você será maior do que todos, você governará todo esse Egito, só no trono serei maior que você. José, olha, você vai mandar em tudo e governar o mundo inteiro, você será canal de bênção e de alimentação para o planeta Terra. Olha o que Deus faz com a honrinha que você dá de não abrir a bocona na hora da prova e ficar se fazendo de vitiminha. Olha a honrinha. Que difícil, pastor, estou sangrando. Essa honrinha vai se transformar em glória aqui, glória e ainda galardão no céu. Todo sofrimento, se com Cristo sofremos, com Ele reinaremos. Não sabemos sofrer, não temos paciência. Eu sou cristão, eu estou sofrendo. Irmão, semeia a honra, porque Deus vai pegar essa honrinha e vai fazer 12 cestos cheios, vai te honrar. Irmão, ninguém que hoje Deus está honrando não honrou Deus lá atrás. Não. Lê a Bíblia. Amã desonrou a Deus, Herodes desonrou a Deus. Quem deles foi honrado por Deus? Deus só honrou quem honrou Ele. É ou não é? É amargo aqui, mas é doce aqui. Aprenda a fechar a tua boca e fazer aquilo que a Bíblia diz, chorando, sofrendo, porque isso não vai demorar muito. Isso aqui é só uma prova. Você vai ser honrado e Deus vai te dar em dobro. Preste atenção, quando a coisa ficar difícil para o teu lado,
promoção está chegando. Tem um gigante te afrontando? Pode ter certeza que a promoção está chegando. Mas para Saul, promoção nada, é morte. O gigante para Saul, o bobão, o tolo, é morte. Mas para Davi, o esperto, é promoção. Veja que Daniel, capítulo 2, versículo 49, ele não quis participar dos alimentos oferecidos a ídolos. Daniel 3,6, Daniel 12, 3,6, versículo 12, 18 e 30, Deus honrou Daniel. Daniel honrou o Senhor, Deus honrou Daniel. Daniel disse: eu não vou participar da idolatria, do mundanismo, eu não vou participar dos ídolos. Todo mundo, eu sou evangélico, mas eu tenho um bloco de carnaval, eu gosto de música do mundo, eu gosto de filmes de terror, eu gosto de pornografia na internet, eu também sou gospel. Tá, Daniel falou: você é evangélico? Tá, você pode se misturar com tudo isso, mas eu não vou me misturar, eu vou ser separado. Daniel 1:8, eu não vou participar da idolatria e do mundanismo. Você é careta, você é fanático, você, Daniel, é salgado demais, você é exagerado, não precisa de tudo isso. Tá bom, mas só Daniel vai ser honrado por Deus, só ele. Aqui ele é um bobão, Ellen, mas aqui ele é um homem honrado. Veja, honrar a Deus, o mundo vai fazer pressão. O diabo sabe que a honra vai transformar-se em honra, então ele vai tentar fazer pressão através de familiares, parentes, a sua carne, circunstâncias, para que você saia da posição e perca a honra. Ele vai tentar de tudo, e ele pega pesado. Pessoas vão dizer: seu bobão, seu otário, se fosse você, eu tacava um processo. O inimigo sabe que se você semear a honra, você vai ser honrado. Por um tempo Deus pega o maior profeta do Antigo Testamento e coloca na prateleira e fala assim: por 3 anos e meio você vai ficar aí. Mas quando Elias fica ali, quietinho, não murmura, e sai com uma oração, toda a nação se converte, e Deus manda fogo do céu. Às vezes parece que Deus esqueceu nós e o nosso ministério. Mas ali, você ama mais o ministério ou a mim? Tem gente, irmão, que se você não der um microfone, ele sai da igreja. Microfone latria, o que vai fazer aqui? Aí Deus pega e blinda o microfone, não passa o microfone para o irmão, para a irmã, porque Deus está provando. É porque eu canto melhor porque não me dá o microfone, é porque estão contra mim, estão me perseguindo, é porque que não deixa. E Deus assim, perdeu o playboy, perdeu. Era um momento de honra. Senhor, eu não vou na igreja por causa do microfone, eu vou ali para o Senhor, eu vou ali para me humilhar, eu vou ali para ouvir a palavra, eu vou ali para colocar meu rosto no pó. Se todo mundo me desprezar, eu estou ali por causa do Senhor. Irmão, se semeia a honra, lá na frente, irmão, uma oração tua edifica a igreja inteira. Precisa entender que honra é com sofrimento, mas não é com falta de paz nem alegria, porque Deus te enche de alegria e de paz, mesmo no meio do sofrimento. Você está vendo que Deus muitas vezes faz isso? Ele não fez isso com pessoas infiéis. Por que Daniel passou por isso? Porque ele era infiel? Não, porque ele era fiel. Por que Jó passou por isso? Porque ele era infiel? Não, ele era fiel. A gente pensa: mas será que eu dei brecha? Não é brecha. Será que é macumba? Não é macumba. Será que Deus esqueceu de mim? Não é. É uma prova mesmo. Eu falei aqui que Deus honrou José, porque José honrou a Deus. Eu falei aqui que Deus honrou Jó, porque Jó honrou o Senhor. Ele tem um final feliz para isso que está passando, amém? Só que isso vai depender de como você reage, como você fala. Você precisa compreender isso. Deus honrou Daniel, José. Diz em 2 Crônicas 32:1 que teve um rei que foi muito fiel. 2 Crônicas 32:1. Ele foi muito fiel a Deus, Selma. E quando ele estava sendo muito fiel, Deus falou para ele assim: está na hora de promover esse camarada. Veio uma prova contra ele, uma perseguição, e ele foi promovido. Senaqueribe veio contra Judá, e veio contra Ezequias, que estava temendo ao Senhor. Por que essa luta? Se eu estou servindo o Senhor, se eu estou orando, se eu estou indo no culto, por que está acontecendo isso que não acontece? Eu não saro, não prospero. Por que aquele meu familiar não se converte? O que está acontecendo? Que o tempo está passando, mas eu dei brecha? Será que é pecado? Será que não, irmão, calma. Tua fé está crescendo, vai honrando o Senhor. Deus não prova com doença nem com falta de dinheiro, mas nós estamos neste mundo e nós passamos batalhas necessárias. A Bíblia diz que aquele que dá fruto, o Pai poda para dar mais fruto, João 15:2. Em Atos 16:25, Paulo, em obediência à palavra do Senhor, foi pregar a palavra da Macedônia, uma visão
Deus mandou ele lá, chegou lá, ele apanhou, irmão. Foi colocado no cárcere interior, no frio, com dor, tudo ensanguentado, com fome. O que você faria, irmãos? O que você faria? Você só está fazendo bem, você está evangelizando. Tem gente que é muito ingênuo, irmão. Ele começa a orar, a jejuar, começa a vir perseguição. Ué,